Boa noite, aluno do segundo ano B não, C, né? Segundo ano noturno. Como na aula da semana passada, eu coloquei um texto com algumas questões para vocês sobre cultura dentro da disciplina Sociologia. Da, da disciplina Sociologia, eu coloquei texto e questões sobre cultura. Tá? Então a gente vai ver cultura e sociedade com vocês hoje na aula de hoje de sociologia, ok? Então o primeiro fator que a gente tem que entender é o que é cultura. Né? O conceito de cultura nós temos que entender. O que é? Então a cultura é a parte fundamentada no processo de socialização do homem, uma vez que o torna um ser social. Então por que o homem? Porque na verdade, gente, quem produz a cultura, quem faz a cultura é o homem, tá? O homem que vai tornando um ser sociável, um ser social, e ele vai se agrupando e ele vai construindo a sua cultura. Então nós produzimos a nossa própria cultura. Então, para entender como os grupos se organizam dentro da sociedade, precisamos compreender o que é cultura e como ela pode ser decisiva no entendimento da nossa peculiaridade, na peculiaridade de cada grupo ou de cada sociedade. Tá? Então, a gente tem que entender como que esses grupos se organizaram e como que foi construída essa cultura. E que nós, os seres humanos, que vai produzindo, o homem que vai produzindo essa questão cultural. E cada grupo, sociedade, ela tem as suas peculiaridades, né? Ela tem as suas próprias cultura, ok? A cultura ela é transmitida pela herança social, né, de geração para geração. O indivíduo aprende, né, aprende a cultura no grupo social e não por herança genética, né? Ela aprende dentro do grupo social. E esse grupo social, o convívio dele é que vai passando os costumes, os valores de geração para geração. Uma geração transmite cultura para uma outra por meio do processo de socialização, por meio do processo da convivência. Então, dessa forma é que é transmitida a cultura. E o que vocês têm que entender é que quem produz essa cultura é o próprio homem, quando eles vão se socializando, quando eles vão se agrupando. E essa cultura ela tem as suas peculiaridades, as suas diferenças, de acordo com o grupo, de acordo com a sociedade. Ok? Espero que vocês estejam entendendo. Tá? A cultura ela compreende a totalidade das criações humanas, né? Ela abrange tudo que foi criado pela humanidade, como eu falei para vocês, quem cria os hábitos culturais, a cultura é o próprio homem, né? Como ideias, valores, manifestações artísticas, todo tipo de crença, instituições sociais, né? Conhecimento científico, instrumento de trabalho, tipo de vestuário e construções, tudo é feito por quem? Pela humanidade, então pelo homem. Tá? Então, por isso que quem produz essa relação cultural, essa cultura, é a humanidade. É o homem que produz a cultura. Desde os seus valores, as suas manifestações artísticas, as crenças, tudo é o homem que vai construindo com a sua socialização. A cultura é uma característica exclusiva da sociedade humana. Os animais não são capazes de criar a cultura. Então é a nossa capacidade, nós que temos capacidade de criar a cultura. Né? Então, olha, criar a cultura e ela é concretizada por tudo aquilo que o ser humano produz, né? Para satisfazer as suas necessidades e viver em sociedade. Então, nós vamos criar tudo aquilo que faz com que nós satisfazemos as nossas necessidades. E esse convívio nosso dentro da sociedade é que, de certa forma, vai interlaçando essa questão cultural nossa, de convivência, de um grupo com o outro. Então, ou seja, para se proteger do frio, ele criou o quê? A moradia. Para saciar sua fome, ele planta e cria animais. Então, quem desenvolveu isso foi o homem. Na sua convivência, no seu crescimento, né, como ser humano, ele vai percebendo as coisas, ele vai satisfazendo as suas necessidades. Desde o surgimento do homem que ele vai, de certa forma, né, criando a sua cultura. Tá?
A cultura ela é construída e compartilhada pelos membros de uma sociedade, olha, membros de determinados membros de coletividade. Então, ou seja, a cultura é construída e compartilhada pelos membros de uma determinada coletividade. Se nós vivemos em um determinado grupo, nós vamos repassando, né, a nossa cultura a esses membros. Nós vamos coletivando a nossa cultura, as nossas características. Então, o que caracteriza uma cultura, em particular, é o compartilhamento dos hábitos, dos valores e atitudes. Então, é como a nossa família, os nossos pais fizeram com nós. Então, ou seja, os valores que eles nos ensinaram, né, os hábitos, as atitudes, muitas vezes, né, que nós aprendemos com a nossa família, isso vai passando, sendo compartilhado para os nossos filhos, né, para os netos. Então, isso é a forma, né, particular de compartilhar, né, esses hábitos, valores e atitudes, né, que a humanidade encontra, é uma maneira de compartilhar esse lado cultural. Olha, ela se manifesta por meio de diversos sistemas, né, valores, normas, ideologia. Ela que influencia a personalidade das pessoas, determinando a sua forma de pensar e de agir. Falamos de normas culturais quando nos referimos às regras de um comportamento que reflita os valores de uma cultura. Então, ou seja, quem cria a cultura, né, a questão cultural, é o indivíduo com a sua socialização. E esses valores, as normas, a ideologia, né, manifestada pelo esse grupo social, por nós, pela sociedade, ela vai, de certa forma, né, refletir no comportamento de valores de uma determinada cultura. Então, olha, porque cada sociedade, cada grupo, ele tem os seus valores, a sua cultura. Tá? Então, quando nós falamos, olha, que a cultura do nosso estado, muitas vezes os hábitos, os costumes do nosso estado é diferente da cultura, dos hábitos de outros estados, de Goiás, da Bahia, e assim sucessivamente. Por quê? Porque é a convivência, tá, que vai gerar a cultura, que vai criar determinados hábitos, tá bom? Olha, aqui é a questão da antropologia, né? Ou seja, a antropologia é a ciência que encara a cultura como a totalidade de padrões, né, aprendido e desenvolvido pelo ser humano. Né? Então, a antropologia ela trabalha a ciência, né, encarando que a cultura é os padrões aprendidos e desenvolvidos por ser humano. Tá? Então, a cultura é encarada como uma ciência. E quem vai desenvolver essa cultura são nós, seres humanos, que vai desenvolver essa cultura. Isso de acordo com a antropologia. Olha, relações entre as culturas, né? O etnocentrismo. O que quer dizer esse etnocentrismo? É a tendência de valorizar a própria cultura, tornando-a como parâmetro para avaliar e julgar as demais. É como se a nossa cultura fosse mais importante do que a cultura de outros países. Então, essas relações entre cultura e etnocentrismo é isso. É a tendência de nos valorizar como uma cultura superior, uma cultura melhor do que outras culturas. E avaliar, julgar a outra cultura como inferior, como se ela fosse pior do que a nossa. Tá? Então, o etnocentrismo é isso. É você valorizar a sua cultura como a melhor do que determinados grupos. Isso é o etnocentrismo. O que é o relativismo cultural? Né? O relativismo cultural é o oposto do etnocentrismo. O etnocentrismo é você valorizar a sua cultura como superior, tá? E aí avaliar as outras culturas como inferior. A sua é a melhor e a dos outros não tem nenhuma importância, é inferior, é pior do que a sua. Então, já o relativismo cultural é esse oposto do etnocentrismo. Olha, nos coloca um desafio importante em nome do respeito à cultura alheia. Tá? Então, devemos considerar que todos os costumes existentes são igualmente legítimos. Então, o relativismo cultural é isso. Ele coloca a cultura como, tá,
uma cultura que toda cultura, olha, todos os costumes culturais, né, existentes são legitimamente, né, igual a qualquer uma outra cultura. Enquanto no etnocentrismo, ele valoriza como a cultura dele seja melhor, no relativismo ele vai colocar que toda cultura deve ser valorizada, tá? A cultura alheia às outras culturas deve ser considerada, né, como existente e legitimada como qualquer uma outra cultura. Tá? Então isso é o relativismo cultural. Transculturação, né? Transculturação. O que quer dizer isso? É o processo pela qual diversas culturas trocam entre si os elementos culturais. Tá? Então aqui é um exemplo de transculturação. Então o que quer dizer isso? Olha, o imigrante libanês, né, que vieram para o Brasil, introduziram na nossa cultura o hábito de comer quibe. Tá? Era uma comida típica dos libaneses, né, a cultura deles. Só que em contrapartida, muitos deles aprenderam o hábito de apreciar o feijão, o arroz, que é pratos essenciais na cultura brasileira. Então isso é a aculturação. É você pegar a cultura de outros povos, né, e também começar a utilizar hábitos culturais de determinados povos, como fizeram os libaneses. Eles inseriram a cultura deles nos nossos hábitos, né, alimentares, e nós também inserimos os nossos hábitos alimentares, a nossa cultura, para eles. Então isso é transculturação, tá? Olha, sincretismo, né? O sincretismo consiste na fusão de traços culturais provenientes das culturas diferentes, que tem como resultado um novo complexo cultural. Exemplo, a Umbanda é uma religião afro-brasileira, tá? Reúne aspectos do cristianismo e de crença africana, trazido pelos escravos para o Brasil. Então isso é o sincretismo. Por exemplo, os africanos, os afrodescendentes, né, os negros, quando vieram, né, para o Brasil ser escravizado, né, vieram como escravo. Então o que eles trouxeram? Eles trouxeram a cultura dele, que é a cultura religiosa, né, que é uma religião umbanda. Então no Brasil, essa religião umbanda, ela se tornou uma mistura do cristianismo com a cultura africana. Então eles criaram o sincretismo. Então a Umbanda, uma religião afro-brasileira, reúne aspectos do cristianismo e de crença africana. Então isso gera o sincretismo, tá? É você juntar as duas religiões, pegar o cristianismo, que é né, a nossa religião cristã, e a Umbanda, que é a crença africana, e se adaptar e formar uma religião afro-brasileira, né? Como a Umbanda se tornou. A estrutura da cultura, né? Traços culturais. Considera-se traços culturais como elemento que permite a criação de cultura. Exemplo, uma caneta pode existir com objetivo definido, mas não pode funcionar como unidade cultural, em sua associação, como a tinta, convertendo-se assim um traço cultural. Então, ou seja, ela é um objeto feito pelo homem, tudo, mas não tem nada a ver com... Ela não se pode se tornar uma questão traço cultural. Tá? Então, é uma caneta, pode existir como objetivo definido, né, para escrever, mas ela não pode tornar como traço cultural. Então, isso são estrutura da cultura, né, são traços culturais. 2 é o complexo culturais, né? Consiste em conjunto de traços ou num grupo de traços associados, formando-se um todo funcional, ou ainda um grupo de características culturais interligadas, né? Interligada, encontrada em uma área cultural. Então, olha aqui, olha, complexos culturais, olha. Consiste no conjunto de traços ou num grupo de traços associados, formando um todo funcional, ou ainda um grupo de características culturais interligadas, encontrado em uma área cultural. O que quer dizer isso? É como se a cultura nossa, nós ligássemos a nossa cultura com a cultura, né, dos portugueses. Então,
torna-se uma cultura interligada com em uma área cultural, encontrada em uma determinada área cultural. Porque como nós fomos colonizados pelos portugueses, né, então tem toda essa mistura de raça, índios, negros, brancos, então nós tivemos essa cultura interlaçada, interligada, tá? Dentro de um complexo cultural. Tá? Então nós temos a cultura indígena, africana e a cultura branca. Já os padrões culturais resultam do agrupamento de complexos culturais de interesse ou tema central, no qual deriva o seu significado. O padrão de um comportamento consiste em uma norma comportamental estabelecida pelos membros de determinada cultura. Então, ou seja, padrões culturais resultam no agrupamento de complexos culturais de um interesse ou tema central, tá? Que, de certa forma, o padrão de comportamento consiste em uma norma comportamental estabelecida pelos membros de determinada cultura. Então, ou seja, é como se fosse um padrão de cultura que vai, né, se interlaçar e que vai servir para todos os membros de determinada cultura, de determinado grupo social. Olha, contracultura, né? Grupo de pessoas que contestam certos valores culturais dominante e vigente, opondo-se radicalmente a ele. Então, ou seja, são contracultura você ter determinados valores, determinadas culturas, e que muitas vezes quer impor esses valores, né, outros valores para você, e você não aceita. Tá? E você não aceita essa imposição de determinados costumes para você, porque você não concorda. Então, por isso que vem a questão, né, contra cultura. Olha, hoje nós vamos parar por aqui por vídeo, pessoal. Até o próprio vídeo não ficar muito grande para você. Então a gente vai parar aqui. Na próxima aula eu vou gravar um outro vídeo, tá? Continuando sobre a cultura, para não ficar uma aula muito extensa para vocês, tá? Para a gente continuar falando sobre cultura, tá bom? Uma boa noite para vocês.